Eu não sei nem como começar esse vídeo, rapaziada. Não sei nem como começar esse vídeo, cara. É rir pra não chorar, cara. É rir pra não chorar. Bom, rapaziada, vamos lá então. Acabou agora lá no Maracanã. Vasco 1, Corinthians 2. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, rapaziada. Corinthians campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. E pois é, rapaziada. Corinthians campeão merecidamente, rapaziada. Merecidamente. Os caras jogaram com muita raça, com muita vontade. E tá aí, ó. Mereceram, fizeram uma baita de uma Copa do Brasil. Fizeram uma bela campanha na Copa do Brasil. Praticamente parecida com a campanha de São Paulo na Copa do Brasil, né? Que foi campeão em 2023. E agora, o Mr. Dorival Júnior conquista mais uma Copa do Brasil. Corinthians tetracampeão na Copa do Brasil. Olha, rapaziada, eu como palmeirense, olha, cara, eu tô desesperado, rapaziada. Que ano terrível pra mim, sou palmeirense, rapaziada. Que ano terrível. Agora vai vir aqui um monte de corintiano. Tomara que nem dê visualização esse vídeo. Tomara que ninguém assista esse vídeo. Olha, rapaziada, porque pelo amor de Deus, cara. Olha, tem que aguentar os corintianos aqui nos comentários. Não vai ser fácil. Tomara que não venha ninguém. Mas olha, rapaziada, que ano terrível. Palmeiras perdeu tudo. Corinthians campeão. Vamos ter que aguentar nossos maiores rivais campeão de tudo, dominando o Brasil. Corinthians e Flamengo. Vamos se enfrentar numa Supercopa do Brasil. Flamengo vai jogar Recopa e nós aqui chupando o dedo, né? Isso é um tapa na cara. Isso é um tapa na cara da Leila Pereira e do Abel. É um tapa na cara. É um tapa na cara dessa gestão pífia da Leila. É um tapa na cara desse técnico horroroso. Tá aí o Dorival Júnior. Ganhou mais uma Copa do Brasil. O Vasco, até o Vasco, gente, nos últimos 5 anos chegou mais vezes semifinal da Copa do Brasil do que o Palmeiras de Abel. E esse é o técnico que a mídia palmeirense tanto idolatra. Que eu tô cansado desse técnico. Tô cansado. 2 anos sem ganhar título e agora tem que aguentar os rivais. Isso é um tapa na cara de Leila e Abel. É um tapa na cara. Mas bom, rapaziada, vamos comentar aqui sem clubismo, né? Vamos estar comentando essa final de Copa do Brasil. Pois é, rapaziada, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Agora vamos ter que aguentar. Olha, rapaziada, não sei nem como começar esse vídeo. Não sei nem como começar. Eu vivi, cara, que ano horroroso, mano. Eu vivi esse ano pra ver o Palmeiras gastando 700 milhões, perdendo tudo, Corinthians ganhando Copa do Brasil, Flamengo ganhando Libertadores, Flamengo ganhando Campeonato Brasileiro e nós chupando o dedo aqui, Corinthians ganhando mais um título Copa do Brasil. E coincidência ou não, nós perdemos pra eles. Eles que foram campeão, nós fomos eliminados pra eles. Parabéns. Parabéns pra você, Abel Ferreira. Parabéns pra você, Leila Pereira. Parabéns, vocês estão de parabéns. E agora é isso, né? Estão soltando foguete. Agora não sei nem se dá pra ouvir, mas estão soltando um monte de foguete aí. Olha, rapaziada, vai ser... Olha, cara, vai ser insuportável, cara. Eu, como palmeirense, vai ser insuportável aguentando o Corinthians campeão da Copa do Brasil. O Corinthians quebrado, hein? Vamos ser sinceros, o Corinthians quebrado conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Isso é um tapa na cara até do Júlio Casares, né, presidente de São Paulo. Isso é um tapa na cara de São Paulo e Palmeiras. Isso é um tapa na cara de São Paulo e Palmeiras, né? Então assim, cara, até pro São Paulo vai servir de lição. Até pro São Paulo, que pelo amor de Deus, São Paulo, outro time que fez um ano péssimo, um ano tenebroso. Esse Casares também, pelo amor de Deus, é um péssimo presidente, um dos piores presidentes da história de São Paulo. Já que a Leila é uma das piores presidentes da história do Palmeiras, você, Leilete, você que é Abelete, talvez ali se tiver, vai ver aqui nos comentários, vai me xingar. E eu tô falando a realidade. Se quiser vir aqui passar o pano, tudo bem, mas... A Leila é a pior presidente da história do Palmeiras. Já que a Leila é a pior presidente da história do Palmeiras, o Casares é o pior presidente da história de São Paulo. E agora nós vamos ter que aguentar o Corinthians campeão na Copa do Brasil. Impressionante, olha que ano péssimo pra mim que sou palmeirense. Mas enfim, rapaziada, vamos comentar o jogo e vamos ser sinceros, cara, o Vasco teve chance, né? O Vasco tinha chance, essa era a chance. O Vasco também, que pelo amor de Deus, né? Olha, cara, o Vasco jogou como time pequeno, hein? O Vasco jogou como time pequeno. Eu não esperava essa postura do Vasco. O Vasco também, vamos ser sinceros, rapaziada, vocês realmente acharam que o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil? O Corinthians com fome, gente. O Corinthians com vontade de ganhar o jogo. O Corinthians com vontade. Vocês acharam mesmo que esse time horroroso do Vasco ia conseguir ganhar a Copa do Brasil?
desculpe, gente. O time do Vasco é um time horroroso. Time horroroso, esse Fernando Diniz. Cara, eu até gosto do Fernando Diniz, mas pelo menos que tá no time horroroso do Vasco. Até conseguiu levar o Vasco pra final da Copa do Brasil. Pelo menos o time do Vasco, o segundo tempo inteiro só cruzou pra área. O Vasco colocando zagueiro, o Fernando Diniz colocando zagueiro, colocando atacante, colocando 500 mil zagueiros, colocando 500 mil zagueiros de 2 metros de altura, só pra ficar cruzando bola na área. E deu no que deu, o Corinthians com vontade, campeão da Copa do Brasil. E mais uma vez, Memphis e Yuri Alberto decidindo o jogo pro Corinthians, dando título pro Corinthians. Bom, rapaziada, vamos comentar do jogo. Assim, cara, como eu falei, vocês realmente acharam que o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil? Pare, gente, pare. Um jogo assim horroroso do Vasco. Gente, o Felipe Coutinho fez uma partida horrorosa, omissa, mano. Omisso, o Felipe Coutinho não jogou nada. Muitos jogadores do Vasco abaixo. O Ryan de novo. O Ryan e o Andrés Gomes foram os únicos que jogaram. A defesa do Vasco muito mal. Gente, no gol do Corinthians, ninguém marcando. Ninguém marcou o Yuri Alberto. Ninguém. O Yuri Alberto ficou livre, sozinho, sem marcação. A defesa do Vasco muito mal. Olha, rapaziada, sem brincadeira. Inacreditável, mano, o time do Vasco. Inacreditável. Então, assim, cara, começou o jogo, cara, como eu falei, cara, o Corinthians, mano, foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo. O Corinthians mereceu sair vencendo. O Corinthians também não jogou tanta bola. Não que o Corinthians jogou muita bola. Mas o Corinthians foi mais competente, teve mais posse de bola, teve mais chances criadas, teve mais chances perigosas, né? Tudo bem que teve poucas finalizações no jogo, um jogo bem ruim, mas o Corinthians foi melhor, tá? O Corinthians foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo, teve mais posse de bola, cozinhou o jogo. O Corinthians aí nesse tipo de jogo é um time experiente, então são jogadores experientes, sabem o tamanho de decisão dos jogadores do Corinthians, não se tremem, não entram de fralda cheia em decisão. O Corinthians não sabe jogar jogo decisivo, esse é o problema, tá? Esse que é o problema, o time do Corinthians sabe jogar decisão. O time do Corinthians é um time experiente, jogadores experientes, jogadores com vontade. O Corinthians, o primeiro tempo inteiro, foi inteligente, cozinhou o jogo. O Vasco ali com muita dificuldade, o Vasco com muito nervosismo, principalmente no segundo tempo. O Corinthians conseguindo controlar o jogo psicologicamente, né? E assim, cara, foi o primeiro tempo onde o Corinthians abriu o placar no comecinho, o Yuri Alberto acabou abrindo o placar, o Yuri Alberto que não fez uma boa partida. Sendo bem sincero, gente, logo em seguida, o Yuri Alberto perdeu um gol que, pelo amor de Deus, perdeu um gol cara a cara. Tava ele sozinho com o Léo Jardim, era só ele ter chutado, o cara perdeu o gol. Mas fez o gol, né? Fez o gol, foi decisivo. Yuri Alberto fez o gol, ele que abriu o placar. E daí depois, rapaziada, mano, daí depois, irmão, que o Corinthians fez o gol e o Corinthians continuou em cima e perdeu o gol. Vamos ser sinceros, o Corinthians perdeu uma sequência, perdeu um gol na sequência, perdeu, acho que 2 gols na sequência. O Corinthians teve chance até de matar o jogo, gente. O Corinthians teve chance de acabar com o jogo logo no primeiro tempo. O time do Vasco não tava jogando nada. O Yuri Alberto, como eu falei, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, e assim, cara, depois ali no finalzinho do primeiro tempo, só depois no finalzinho do primeiro tempo que o Vasco começou a jogar bola. Só depois no finalzinho do primeiro tempo. Vasco insistindo, indo pra cima. O time do Corinthians deu uma decaída, inclusive. Temos que destacar aqui alguns jogadores do Corinthians. Gente, o que jogou de bola o tal do Breno Bidon. O Breno Bidon jogou uma bela partida. O Mateuzinho fez uma partida monstruosa, bem demais o tal do Mateuzinho, né? Os laterais do Corinthians, como sempre, sendo muito sólidos, né? Os laterais do Corinthians, tanto ali o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho, são laterais ali extremamente ofensivos e sólidos. O Corinthians hoje tem uma bela dupla de lateral, estão jogando muita bola. O Mateuzinho fez uma bela partida. E o Memphis Del Tranca é aquela coisa, não jogou absolutamente nada, mas decidiu o jogo. Outra coisa, o tal ali do Martins jogou um bolão, jogou muita bola o tal do Martins, com raça, típico jogador pitbull venezuelano do Martins, jogou muita bola, com fome, com vontade, indo certeiro na marcação. Jogador ali, pô, se jogava na bola, gente, impressionante. Um tanto de, assim, cara, de raça que teve o Martins. Sabe? Jogou muito bem, muita vontade, muita disposição, Martins, muita disposição. E aquela coisa, né? O Vasco melhorou depois no finalzinho do primeiro tempo e acabou empatando o jogo. Num gol de cabeça ali do Nuno Moreira, né? Nuno Moreira, vamos ser sinceros, rapaziada, jogador mediano pra baixo, que acabou ali sendo feliz ali no cabeceio ali. O Maicon também tava na marcação, pelo amor de Deus. O Maicon e o Ranieri, tá? O Ranieri, pelo amor de Deus, viu lá o lance. O Ranieri que perdeu a bola, tá? O Ranieri perdeu a bola, daí depois o Vasco recuperou. O Andrés Gomes acabou cruzando, Nuno Moreira acabou fazendo gol de
cabeça, né? Num erro ali individual do Ranieri, né? Um passe ali de 2 metros, cara, impressionante. Ranieri que não fez uma boa partida hoje, né? No cruzamento ali do Andrés Gomes, que cruzou muito bem, o Nuno Moreira testou de cabeça e acabou fazendo gol. E ali depois, rapaziada, foi pro intervalo 1-1. Ali tava tudo aberto. E depois, rapaziada, começou o segundo tempo, o jogo esquentando, sabe? Aquele clima de decisão, os dois times ali, pô, os jogadores do Corinthians ali fazendo cera, né? O clima esquentando ali, tendo briga ali, né? Os jogadores do Corinthians, do Vasco, comissão técnica e tudo tal. O clima esquentou. E assim, cara, a gente sabe, cara, que esse negócio ali de clima esquentar, esse é o tipo de jogo que o Corinthians gosta. Ser sincero, principalmente em decisão, esse é o tipo de jogo que o Corinthians gosta. Corinthians fora de casa, né, precisando de fazer um golzinho no contra-ataque para ser campeão. Esse sim é o típico do jogo que o Corinthians gosta, né? Um clima ali totalmente quente, o Vasco nervoso, né? E depois ali, rapaziada, vamos ser sinceros, só deu o Vasco. O Vasco foi melhor, mas é aquela coisa, né, cara? O Corinthians teve eficiência. E no contra-ataque, numa bola recuperada pelo Breno Bidon, que, como eu falei, jogou muita bola. Num belo passe do Mateuzinho. Gente, cara, que passe do Mateuzinho. Que passe, né? Tocou ali pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto tocou pro Memphis. O Memphis sozinho acabou decidindo o jogo. Dupla Memphis e Yuri no jogo, na final, no jogo decisivo, decidiram o jogo. O Memphis Depay que não jogou nada também, vamos ser sinceros. Uma partida horrorosa, mas aquela coisa decidiu o jogo. E daí depois ali, rapaziada, acabou o jogo, né? Vamos ser sinceros, Vasco em cima, cruzamento. Depois ali, gente, o Vasco só cruzou pra área. A única coisa que o Vasco fez é cruzar na área, bola na área, depois ali no finalzinho do segundo tempo, a única chance realmente perigosa do Vasco foi no chute do Ryan. Chute do Ryan que o Hugo Souza fez uma defesaça que garantiu o título do Corinthians na Copa do Brasil. Depois ali, rapaziada, como eu falei, o Vasco só cruzou e depois ali não deu mais nada. Corinthians campeão, ou melhor, Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil. Olha, rapaziada, inacreditável. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil. Olha, cara, que ano amaldiçoado pro torcedor do Palmeiras. Não só pro torcedor do Palmeiras, né? Como também pro São Paulino, hein? Foi um ano péssimo pros dois times, ambos os times. Palmeiras e São Paulo, pelo amor de Deus. Mas pro Palmeiras principalmente, né, gente? Gente, o Palmeiras investiu 700 milhões de reais e teve 3 vices no ano. E desses 3 vices foram pros seus 2 maiores rivais atualmente, que são Corinthians e Flamengo. Inacreditável, gente. Inacreditável. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior erguendo mais uma taça de Copa do Brasil. Então, para vocês corintianos, parabéns, Corinthians campeão da Copa do Brasil, vocês mereceram demais. Torcida do Corinthians, uma grande torcida do Vasco também, fez uma bela festa, apoiou o time do Vasco, mas como o time do Vasco ruim, não teve como, né, gente? O time do Vasco é um time horroroso. Então, parabéns pra torcida do Corinthians, tiver corintiano aqui, parabéns pra vocês. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, merecidamente, que foram homens nessa Copa do Brasil. Jogaram com vontade, jogaram com garra, mereceram, jogaram muita bola nessa Copa do Brasil. Então é isso, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Então é isso, vou ficando por aqui, esse foi o pós-jogo, fui!